Olá, meninas do cafezinho, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos no ano 11 do Ministério Cafezinho da Tarde e é um prazer vir aqui compartilhar um pouco com vocês do que Deus tem falado ao meu coração. Vou começar o dia de hoje com uma oração e pedir a Deus que esteja nos guiando e nos abençoando. Senhor Jesus, nos ajuda no dia de hoje, ajuda que os ensinamentos que o Senhor tem colocado na minha vida possam ser transmitidos para as mulheres que têm interesse de buscar mais o Senhor e aprender conselhos práticos de uma vida cristã. Nos ajuda, Senhor, a sentir a Tua presença e a buscá-lo, Senhor, para que podemos achar. Em nome de Cristo, amém. Meninas, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Ministério da Amizade. O Cafezinho da Tarde trouxe para a minha vida muitas bênçãos. Eu tive a oportunidade, através desse ministério, de discipular 3 irmãs que hoje são amigas queridas minhas. Tive a oportunidade de caminhar junta de outras irmãs que hoje são irmãs para mim. E a oportunidade de acompanhar o crescimento espiritual. Mulheres tornando-se mães, mães tornando-se mães intencionais e famílias sendo transformadas. Através desse ministério, eu errei muito. Eu errei em colocar as minhas expectativas em algumas irmãs, no sentido que eu colocava nelas um peso, uma carga, um jugo que não existia. Por conta das minhas próprias expectativas e das minhas necessidades pessoais. Através desses erros vieram muitos acertos, porque Deus foi mostrando para mim o que eu poderia fazer por outras irmãs. Então, eu errei algumas vezes, tive a oportunidade de pedir perdão, ter humildade, pedir perdão e crescer. Porque a vida espiritual é isso. O cristão, ele não está fora da possibilidade de crescimento. O cristão, ele vai crescendo e vai sendo transformado. Esse ano é o ano da restauração na minha vida. Deus está restaurando muita coisa. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido. O primeiro ponto, o primeiro conselho, são 4 conselhos, né? Na verdade, que eu vou estar transmitindo para vocês hoje, nessa questão do Ministério da Amizade. O primeiro é sobre acolhimento. Eu lembro de algumas frases específicas sobre acolhimento que eu tenho aprendido. A primeira é: não dê sermão a quem precisa de um abraço. As minhas amigas estão aqui de testemunho que, como eu falei, eu já errei muito e muitas vezes dar a minha opinião quando ela não é pedida. E com isso eu aprendi que quando alguém vem para mim e abre o seu mundo emocional e pede colo, eu tenho 2 escolhas. E eu tenho aprendido a perguntar para as minhas amigas: amiga, eu tô aqui por você, meu ombro tá aqui por você. O que você precisa de mim nesse momento? Você precisa apenas de compaixão,
alguém que te escute, ou você deseja de mim um conselho? Os nossos conselhos, eles só têm serventia se a outra pessoa estiver aberta para recebê-lo. Então, eu aprendi que no acolhimento, eu preciso estar sensível ao que a minha amiga está precisando naquele momento. E cabe a mim a humildade de perguntar. A minha opinião, ela não é dona da verdade. A minha opinião é apenas uma opinião em meio a um mundo de opiniões nesse mundo. É apenas uma solução em meio a muitas soluções. Tanto na maternidade, quanto na vida, em forma geral, eu não sou dona da verdade. Não existe receita de bolo. Cada circunstância, cada vida vai ter diferentes tipos de caminhos de soluções. Eu acredito que a única verdade absoluta nesse mundo é Deus, é Cristo. E eu aprendi com o acolhimento a não julgar, não condenar, mas a receber as minhas amigas com o mesmo abraço e o mesmo acolhimento que Cristo me recebe. Então, este é o ponto 1. Foram muitas irmãs ao longo desses 11 anos do cafezinho que eu tive a oportunidade de acolher nas suas necessidades, de acolher nas suas dificuldades, chorar muitas vezes com elas, me preocupar, orar. Mas sobre acolhimento, eu acredito que esse é o principal ponto. É você se colocar no local de permitir que a outra pessoa passe pelo processo. Você não tente ajudar ao ponto de que essa pessoa não viva o processo que Deus tem para ela. O outro ponto é a atenção. Eu normalmente costumo dizer que eu sou a amiga que eu sou a última a desistir. Porque eu tento, e essa é uma característica pessoal minha. Eu tenho amigas, nossa gente, eu tenho uma amiga de maternal, desde os 3 anos de idade. E Deus me deu a oportunidade, tanto no Cariri, quanto no cafezinho, tanto aqui nos Estados Unidos. As amizades que hoje eu não tenho mais vínculo, foram amizades que eu desisti por último. Eu tentei, e quando eu vi que não havia mais, o ciclo tinha encerrado, através do que Deus vai falando no nosso coração, ou através da pessoa mesmo dizer que ela não tinha mais condição de manter aquela amizade, ou não tinha mais o interesse dela, eu era a última a desistir. Então, eu lembro que quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha um calendário de quando escrever e-mail para as minhas amigas no Brasil. Hoje eu tenho, quando Deus fala comigo no coração, lembra de tal amiga, lembra do que vocês viveram juntas, eu oro por aquela pessoa e eu escrevo para ela que eu estou orando por ela. E Deus tem neste ponto sustentado a minha vida através dessas maravilhosas amizades e pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Então, dê atenção para suas amigas, busque, vá atrás, não ao ponto de você não ter um autocuidado ou não ter um amor próprio. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de até onde você permitir, até onde você se sentir saudável, buscar
vá atrás e dê atenção a elas. Olhe nos olhos, chame para um café. Gente, quantos cafés virtuais eu não tenho tido ao longo desses anos? Eu tenho 2 amigas queridas que eu assisto TV com elas, a gente coloca o mesmo programa, dá o play junto e assiste, uma no Brasil, outra aqui nos Estados Unidos. Porque a gente não tem a oportunidade de estar juntos constantemente. Então Deus, ele nos dá presentes, não, muitas vezes a gente nem tá perto, mas a gente pode construir e cabe sempre da vontade, né? Então, a atenção. O Ministério da Amizade, ela é construída através primeiro do acolhimento, depois da atenção. O terceiro ponto é a gentileza e a hospitalidade. Eu tenho aprendido a duras penas a agir de forma gentil. A minha natureza de como naturalmente eu respondo às coisas. Eu cresci num ambiente bem ríspido em parte da minha infância e isso traz cicatrizes. E eu tenho tentado ao máximo fazer com que dessas cicatrizes nascessem flor. E eu acredito que a gentileza que vocês veem hoje através do cafezinho e a hospitalidade que eu tenho no meu lar. Minha mãe sempre foi uma pessoa bastante hospitaleira. Mas eu acredito que Deus e Cristo, principalmente, me ensinaram a hospitalidade através também dos meus avós. Minha mãe e depois os meus avós aqui nos Estados Unidos. A minha mãe sempre teve pessoas que ela buscava ao máximo fazer coisas gentis pelas pessoas. Ela existe na minha mãe uma necessidade pessoal dela de buscar. Tem dia que ela não tá bem, ela diz: o que é que eu posso fazer por alguém hoje? Isso é muito lindo do caráter dela. E os meus avós, eles, por 25 anos, eles receberam estudantes de intercâmbio na casa deles aqui nos Estados Unidos, né? Os meus avós adotivos. E eu fui uma dessas pessoas e eu pude receber de primeira mão a hospitalidade deles. Através dessa hospitalidade, eu consegui hoje ter uma família em Goiânia, que é a família do meu filho, né? Do meu filho Júlio. E Deus me deu um filho, morou 6 anos conosco aqui em casa, através dessa hospitalidade. E eu sou grata, muito grata a Deus, através dessa hospitalidade, eu já recebi em casa e fui recebida por algumas dessas irmãs do cafezinho e as minhas melhores amigas também, através do meu testemunho pessoal aqui nos Estados Unidos, de tê-las aqui em casa, ir para a casa delas e tentar dar esse passo extra da gentileza, que é abrir um pouco do meu conforto e receber também um pouco do conforto delas. Então, eu sou muito grata a Deus por essas pessoas que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse agir com gentileza e que pudesse também aprender com humildade a receber a gentileza delas também. Então, Ministério de Amizade, acolhimento, atenção, gentileza. E por último, a vulnerabilidade.
Gente, como é difícil ser vulnerável. Até porque essas amizades que eu aprendi ao longo desses anos, elas não vieram sem conflitos. E a vulnerabilidade é você confiar que aquilo que você está colocando na mesa não vai ser usado contra você. E às vezes a gente usa sim o que os outros nos confidenciam contra eles. E as pessoas também fazem isso com a gente. Isso é muito doloroso. Mas sem essa vulnerabilidade, não há crescimento na amizade. As minhas amigas, elas têm tido a oportunidade de conhecer Karina sem máscaras, sem muros, e aos poucos eu fui derrubando esses muros para que elas pudessem chegar até mim e eu pudesse chegar até elas. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. O ministério de amizades que eu tenho hoje tem sido uma jornada. Mas através dessa jornada, Cristo tem sido, a palavra seria, Cristo tem sido, a palavra que eu quero usar é brilhado, mas não é brilhado. Ele tem brilhado, sim, nesse contexto, mas ele tem sido o farol, ele tem sido a luz para que nós pudéssemos juntas e nos tornar mais fortes e caminhar para ele. Eu tenho uma ilustração com uma dessas minhas amigas queridas na minha Bíblia da Mulher de Fé. E o versículo que eu ilustrei, ele fala sobre o amor. Ele fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu deste mandamento: quem ama a Deus, ame o seu irmão. Esse é o versículo 20 e 21 de 1 João 4. Mas daí no versículo 18 ele fala: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E esse foi o versículo que eu ilustrei na minha Bíblia, com essa minha amiga querida, uma das minhas amigas, né, que o Cafezinho da Tarde trouxe. Então é isso, meninas. Obrigada por fazerem parte do Inspirar aqui no nosso podcast. E obrigada por estarem comigo nessa jornada. E eu encorajo vocês a terem na sua vida também o ministério da amizade. Assim como o Cafezinho da Tarde pode ser um cafezinho. Seja vulnerável, acolha, dê atenção, seja gentil, seja vulnerável, para que Cristo possa brilhar através das nossas rachaduras e encontrar as pessoas que precisam dessa luz, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe a vida de vocês e que eu vou orar por nós agora e que Ele possa estar agindo através de nós. Senhor Jesus, obrigada por Cafezinho da Tarde, obrigada por esses quase 11 anos de ministério. Nos ajuda, Senhor, a que nós possamos ser amigas fiéis e sela nossos lábios para só falar aquilo que vem de Ti no momento que o Senhor deseja. Que o nosso coração esteja disposto a trabalhar para Ti. Fortalece os nossos braços, fortalece a nossa alma. Em nome de Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Um beijo, meninas. Até o próximo podcast Inspirar. Tchau, tchau.